Bem, gente, eu estou aqui no showroom da CGS e a gente vai conversar com o Alexandre Casper e o Vitor Leite, porque eles foram os grandes responsáveis por algumas peças que a CGS lançou esse ano para a coleção de 2022. Eu passei 2 dias aqui nesse showroom, eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês e vou ouvir esses dois talentos que têm histórias muito bonitas já dentro do segmento moveleiro e que vão compartilhar com a gente o que eles entendem e acreditam do design brasileiro, do design nacional e essa valorização que a gente precisa ter da matéria-prima utilizada para a indústria moveleira. Eu espero que vocês gostem, a gente vai dar um passeio pela fábrica também, porque isso é importante de ver, o processo é importante de ver e de você conhecer. E a gente vai falar de criação e do seu criador. Se liguem, porque o Matéria-Prima está só começando. Espero que vocês gostem do meu passeio pela CGS aqui no Paraná. Eu comecei minha história fazendo trabalho de curadoria, auxílio de curadoria na Clami Design, na Dipot, né? E quando eu resolvi ingressar no mercado mesmo, trabalhar com os fabricantes, foi por uma necessidade de sentir falta de alguns produtos no mercado, né? E pelo fato de eu também sentir que a indústria do Brasil estava um pouco sem apoio, sem alguns apoios, tá? Eram poucas pessoas que se aventuravam nisso. Então eu me entendi em algum momento que eu deveria não só ser designer, mas levar junto toda a carga de conhecimento que eu adquiri trabalhando com uma loja que sabia se posicionar no mercado. Sempre que a gente traz uma inovação de matéria-prima, que seja ou uma lâmina, ou um couro, ou qualquer coisa natural ou sintética, a gente tem a preocupação de fazer todo o treinamento com o pessoal que recebe isso. Eles têm que entender o valor dessa matéria-prima, entender o que cada matéria-prima tem de diferenciação e entender qual que é a boa lâmina ou a lâmina ruim, ou a madeira boa ou a madeira ruim. Porque não é simplesmente também pegar um lote e fabricar, né? A gente tem que fazer uma seleção, porque um produto de linha alta, ele passa por esse quesito, né? Talvez você tenha até visto lá na fábrica as moças que ficam marcando com a canetinha todos os defeitos das peças. É um grande processo que passa por ali para que nada disso chegue ao cliente final. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver muitos novos designers surgindo, muitas indústrias, não só moveleiras, mas de todos os mercados voltados para a criação nacional. Então eu acredito que a gente tende a ver um grande crescimento aí do design brasileiro, não só no mercado de linha alta, mas no mercado de linha média e baixa também. Esse é o meu desejo. Bem, agora é a hora do meu parquinho. Aproveitei a companhia do Alexandre, ele conhece tudo da fábrica, entrou aqui muito jovem, e aí pedi para ele me apresentar do início até a expedição. Claro que a gente começou pela parte da madeira. Ele me explicou que o tauari vem basicamente da região norte do Brasil. Uma das coisas mais interessantes que eu gosto de ver na fábrica de móveis são as peças torneadas. Olha só esse tampo que eu encontrei na hora que eles estavam finalizando. Gente, aqui é madeira maciça. Essa peça foi usinada, toda na madeira. Como é bonito ver que mesmo que as máquinas tenham vindo para facilitar o processo, a mão humana é que faz o acabamento e contribui para o processo final da peça. Olha eu aqui perdida nos gabaritos. Adoro ver braço de cadeira, pé de cadeira. É muito interessante conhecer tudo isso. Essa parte da fábrica as meninas dominam, hein? Aqui o corte da palhinha, que às vezes vai no encosto e no assento, a parte da tapeçaria e a pintura. Aqui também tem a ajuda da máquina. Gente, a gente está chegando no finalzinho. É claro que o Alexandre não abriu toda a caixa preta para mim.
mas ver parte desse processo foi muito enriquecedor para a minha história com o mobiliário. Eu estou chegando lá no finalzinho da fábrica, na parte da expedição. Mesmo assim, ainda tem gente conferindo peça. Tudo aqui tem que sair perfeito. Olha eu aí! Então vamos lá. Vamos sentar o Alexandre na poltrona Lapa e vamos conversar com ele sobre a história dele com o design. De chão de fábrica eu sei que ele entende bastante. Então vamos lá, vamos conhecer a história da poltrona Lapa, assinada pelo designer Alexandre Casper. Então eu derivei os elementos dos arcos da Lapa, os populares do Rio de Janeiro, né? Então eu tirei as arestas, as silhuetas dos arcos, que tem um arco grande e um arco pequeno, formando a estrutura do arquiduto. Então eu derivei essa silhueta, tirei esses elementos e desenvolvi uma ergonomia através desses elementos. Então toda a parte orgânica da poltrona é uma lembrança desses arcos. E aí eu trago mais alguns elementos na poltrona que são elementos que eu gosto de trazer, que é as espigas aparentes, o braço suspenso, que é uma coisa que eu gosto muito, de trazer uma alusão ao minimalismo, a um minimalismo convencional, e o conforto também, partindo dentro de uma ergonomia racional para um usuário ser feliz ao adquirir o produto. Então o produto ele não pode ser só visual, ele tem que ser funcional, né? Ele tem que ter a sua ergonomia. E junto disso, toda a parte de manufatura da fábrica que a gente trouxe o assento estofado. Então toda a parte de uma estofaria modelada para sofá, a gente traz um conforto na poltrona. Meu primeiro emprego foi na CGS Móveis. Eu era jovem aprendiz e eu sempre via a sala do designer como um ícone de referência que eu queria um dia chegar. Só que na época eu não sabia o que era design, eu não sabia o que fazia, mas eu sempre gostei de desenhar e criar, sempre foi meu hobby. Então, determinado a ser um designer, eu tinha que saber o que eu precisava fazer para ser um designer. Então, já com 16, 17 anos, eu já procurei entender como funcionava. Foi quando eu passei por todo o processo da fábrica, passei por todo o processo de produção, de marcenaria e estofaria e também o carregamento. Só que eu ainda não sabia como que era desenvolver um produto. O designer ele parte para a fábrica e ele procura saber as matérias-primas que estão disponíveis para a criação dele crescer. Então a gente sempre procura saber os limites, a madeira utilizada, o corte da madeira, a espessura da madeira, a parte da tapeçaria. Então tudo isso tem que estar muito bem explicado para a gente conseguir desenvolver um produto redondo. Então a matéria-prima que utilizamos hoje, eu utilizo mais o tauari. Então eu preciso saber a espessura do tauari, a umidade do tauari, o corte utilizado que a gente faz, a cola que é utilizada nessa madeira. Então tudo isso são elementos muito importantes para a criação e o desenvolvimento de um produto. A fábrica é um grande aprendizado. Você visitar, estar aqui no chão de fábrica, para mim, sempre foi muito gratificante. E poder agora compartilhar isso com vocês, para mim, é um presente. Então, Matéria-Prima trouxe um pouquinho desse chão de fábrica. Eu estou muito feliz de estar aqui no Paraná visitando, fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida e eu só desejo muito mais sucesso para essa fábrica, que já é um grande expoente no mercado brasileiro. E lá fora também, viu? Porque eles estão exportando muito.